o financeiro é o coração da empresa. Esse viés de precificação baseada no mercado, no concorrente, você tende a fazer uma entrega de valor muito baixa. Ou como seria assim, um conselho que para a pessoa poder tomar uma decisão e sair? Porque muita gente diz assim, ó, saia do operacional e prega isso como se fosse para todo mundo. E a gente sabe que não é. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma análise geral. Mas assim, quem trabalha com essa ideia de que o cliente tem razão é uma empresa sem cultura organizacional. O cliente que aparece para perto das empresas que eu sou sócio, que só enxerga preço, só quer preço, desconto e promoção, eu não te quero lá. Como consultor, eu já não gosto da palavra urgente, eu prefiro a palavra importante, que se tem muita dificuldade, Bruno, principalmente de precificação, é a área de estética. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cultura de Marketing. Hoje nós vamos trazer aqui como convidado mais que especial, um convidado querido, um amigo e empreendedor que é fantástico, que eu admiro muito e, inclusive, esse podcast, nosso trabalho, boa parte é graças a ele, aos conselhos que ele me deu ao longo da nossa amizade, que é Caio. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. E queria que você se apresentasse para a galera saber quem é Caio. Tranquilo. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Caio Casais, sou consultor, mentor. Eu milito, na área de saúde. Eu sempre digo que acordo, durmo, penso, sonho falando sobre consultoria, gestão e saúde. Tenho uma vasta experiência, 15 anos de profissão. Ao mesmo tempo, já atendi mais de 200 empresas, dentre trabalhos particulares, clientes Sebrae. E o meu objetivo principal nessa profissão, que eu faço com muito amor, é transformar a vida dos empresários, gestores, em uma gestão mais leve, tranquila, com mais lucratividade e de uma maneira mais estratégica. Muito obrigado, Bruno, pelos elogios. É uma satisfação aqui estar participando do podcast Cultura e Marketing. Pronto. Sacana ele ter um parafuso a menos, ele deu branco para a marcha pegar. É semiautomático, é igual aqueles carros da Fiat semiautomático. É igual que... A marcha ficou no neutro para depois pegar. Viu, Isa? Depois tu bota esses cortes aí, viu, Isa? Não, a gente vai deixar de... Ele viajou, porra, ele foi na lua e pronto. Ele deu o branco dele, pô, ele sabe o que falar. Bora, porra, adianta. Pronto. E hoje em dia, você trabalha com qual área em específico? Apenas a área de saúde ou você pega outras empresas? Eu trabalho especificamente com a área de saúde. Mas dentro das nossas empresas, eu tenho 2 consultorias e a gente tem prestadores, consultores, parceiros, que a gente faz o atendimento também de outras áreas, o que é que seja. Varejo, indústria, dentre outras. Sim. Mas Caio atua mais na área de serviço, preferencialmente no pequeno e no médio. Até atendo um hospital, mas assim não está dentro do meu dia a dia de trabalho. Eu gosto mais de trabalhar com clínicas, consultórios, mentorias para pequenos gestores, empresários ou informação, e que possui aí também laboratórios, né? Não esquecendo da odontologia. Uhum. Inclusive, você tem um laboratório. Sim, eu sou sócio, do Seu Lab, é uma franquia que a gente tem aí 24 unidades por todo o Brasil e que a gente dá oportunidade de você, o dono da clínica, tanto colocar na rua ou dentro de um outro negócio da saúde, preferencialmente clínica médica. Você tem um laboratório a um valor de investimento baixo e com a lucratividade muito boa, em média aí de 30% a 60%, dependendo da praça, porque o preço de venda ele impacta muito aí no resultado da lucratividade. Mas a média é 30%. Eu te pergunto qual negócio que você coloca baixo investimento que te dá 30% de lucratividade, né? Não é de margem de contribuição, que é o que sobra para pagar o custo fixo, ou de uma gordura para fluxo de caixa, de lucro mesmo. 30% de lucro.
Da lucratividade, isso. E no caso você tem quantas empresas? Porque eu conheço a Inovale e a Seulab apenas. Eu tenho entre laboratórios e prestação de serviço, eu tenho 9 empresas. 9 empresas. Inovale, Casais, Seulab, CF, Seulab, aí alguns Seulabs pelo interior. Enfim, um pouquinho de cada coisa, porque tem um ditado muito certo que a gente tem que ter cuidado quando depende de 1 ou 2 clientes, e a gente tem que ter cuidado também quando coloca a nossa energia e direciona a nossa fonte de recursos apenas para um lugar. Diversificar é preciso. Sim. E, inclusive, essa Seulab, ela presta justamente para o quê? Para hospitais? Não. Ela, por exemplo, é uma franquia, uma franqueadora, não é isso? É uma franqueadora de exames laboratoriais. A gente não tem na linha prioritária de trabalho a captação de hospitais, porque o hospital ele tem muita urgência e emergência. E aí, como a gente trabalha diretamente com o laboratório de apoio, nosso prazo médio de liberação é de 5 dias, entre coleta, envio e a liberação por parte da nossa biomédica. E aí a gente praticamente veta a palavra urgência hoje dentro do nosso negócio. Como consultor, eu já não gosto da palavra urgente, eu prefiro a palavra importante e a palavra organizado e planejado do que a palavra urgência. Mas a gente sabe que na vida, por mais que a gente planeje, às vezes o trem sai do trilho e é justamente o planejamento que faz com que essa saída de trilho ela tenha consequências, perdas e danos menores quando se faz, se há um planejamento por trás aí desse escape. Uhum. E a Inovale? No caso, a Inovale ela presta consultoria só para a área de saúde também? Não, a Inovale ela faz uma consultoria que a gente chama 360, que ela atua em todas as áreas. Porém, devido à minha presença na área de saúde, a Inovale ela tem uma vertente muito forte em clínicas, laboratórios, principalmente por conta de um trabalho já presente nosso. O serviço da Inovale é de BPO, que é Business Process Outsourcing, que é de terceirização de serviço financeiro. A gente faz o financeiro das empresas e a gente tem os produtos de consultoria, pessoa física e jurídica, a consultoria para pessoa jurídica, que é para modelar processos, em prol de enxergar, crescer e visualizar corretamente resultados, assim como a gente também tem produtos como de precificação, né, que a gente procura fazer com que o empreendedor, principalmente da prestação de serviço, ele que atende e às vezes ele confunde o dinheiro dele com da empresa, a gente precifica corretamente, mostra a precificação para que ele atinja o caminho do sucesso. Uma área que se tem muita dificuldade, Bruno, principalmente de precificação, é a área de estética. Quando se envolve, um exemplo, aplicação de enzimas, aplicação de botox, e aí o custo dos medicamentos, você acaba confundindo com os custos que estão ali inseridos também para a execução daquele serviço, luva, gaze e a questão da mão de obra. E a gente aí, recentemente, estou falando aí do universo na verdade, um ano atrás, mais ou menos, Maciel, um consultor nosso de precificação, descobriu que uma das nossas clientes rodava o Botox de uma forma negativa, e não estava sobrando dinheiro, entrou no vermelho, porque o dinheiro que entrava no caixa era um dinheiro que não estava mais pertencendo à empresa, porque a operação ela não era lucrativa. E quando não se acompanha principalmente as entradas futuras e as saídas futuras, que é o fluxo de caixa projetado, você tem uma tendência a ter surpresas financeiras muito fortes. E aí você começa a buscar alternativas ruins, como empréstimos sem planejamento, parar de pagar fornecedores, fazer aí alguns refis, principalmente de impostos, que até recentemente eu, através de um contador aqui de feira, me mostrou um pouquinho sobre um software chamado Dívida Aberta. E eu vi o quanto algumas empresas elas estão devendo impostos
tantos federais, né, como Previdência, FGTS, o ISS, se for prestação de serviço municipal, como aí o Simples, a guia para quem é simples, porque as guias do Simples e do lucro presumido são guias diferentes. É isso aí um pouquinho o que a Inovale faz, tá bom? Vamos ao que interessa? Sim, claro. Inclusive, o que eu achei interessante é que, por exemplo, tanto a questão de precificação, muita gente, os empresários, foca muito em venda. Eu acredito que quando procuram seus serviços, ele quer vender mais. Porém, realmente, a gente parando para analisar, quando a precificação está errada, ele acelera as vendas, ou seja, ele acaba falindo, se for o caso, mais rápido, porque vai estar uma descompensação. Eu falo isso porque, por exemplo, eu já tive na parte do marketing. A gente já foi fazer o marketing de uma empresa que visava apenas desconto e não estava dentro, sempre no negativo, simplesmente para formar caixa para recuperar prejuízo. Então a gente tracionou, só que nessa tracionada acabou complicando muito porque estava queimando bastante estoque e em compensação, fazendo aquele caixa rápido, imediato, mas no longo prazo já não estava sustentando. Ou seja, a gente só conseguiu passar 2 meses porque já não tinha mais dinheiro para poder pagar os serviços e dar uma continuidade. No caso seu, você vê muito isso nas empresas hoje em dia ou não? Quando você vai atender, você vê que tem essa deficiência e essa relutância de organizar por um todo, ou eles focam mais na parte da venda? Olha, a venda é 80% do negócio. Porém, o financeiro é o coração da empresa. Então, a gente tem que focar realmente na venda, mas na venda saudável. Aquela venda cuja precificação ela é bem realizada e que, no mínimo, você precisa aplicar um markup correto para que você possa ter lucratividade. Porque o que envolve diretamente a venda são os custos diretos ali inseridos, que é o custo de serviço prestado, que é o CMV, que é o custo da mercadoria, é o imposto. Se for prestação de serviço, é o que você vai repassar, é o custo com embalagem, descontos, comissões. E a partir daí, quando você, além de dar muitos descontos, não acompanhar a margem de contribuição, que é o que sobra para pagar o custo fixo, você não consegue realmente enxergar o lucro, é que você vai entrando numa operação altamente kamikaze, né? Altamente letal e mortal. Porque chega uma hora que esse fluxo está altamente negativo e aí você não tem mais para onde correr e realmente você acaba tomando empréstimos, pagando juros maiores do que você vende. E outro aspecto que impacta muito nisto se chama realmente a precificação por mercado. Então você que olha apenas o concorrente, você vai por esse viés de precificação baseada no mercado, no concorrente, você tende a fazer uma entrega de valor muito baixa. Você está visando apenas o preço. E é justamente na saúde, é uma das lições que eu tento mostrar aos meus clientes. Eu sempre digo, eu quero que vocês trabalhem menos, vocês modelem perfeitamente a experiência do cliente para que possamos entregar mais valor e menos preço. Porque agendas menores com qualidade de atendimento, o cliente ele fica fidelizado. E aí o que é que acontece? A gente trabalha hoje no marketing, é o relacionamento. E eu faço com que esse cliente, a minha clínica, por exemplo, precisa estar amparada, equipada, e a esteira de produtos precisa ter outros serviços além da consulta, vai consumir o laboratório, que pode ser o próprio seu lab, vai consumir ali raio-x, vai consumir ultrassom. E eu vendo para esse cliente uma experiência através ali de um pacote, se for num curto prazo, um prazo menor, ou através de um protocolo, que é quando eu vendo diversos serviços, cruzo esses serviços, e a partir daí eu consigo aumentar o lifetime value desse cliente, que é o tempo de casa dele versus o que ele consome. Então, é muito comum no mercado, principalmente de consultoria e mentoria, a gente avaliar como positivo entrega de valor, qualidade de vida para tomar decisões estratégicas, trabalhar com mais
clareza, eficiência e principalmente estratégia e sabedoria, a carteira de cliente interna e fidelizar esse cliente de longo prazo. Porque tráfego pago é caro, você perde muito tempo, tem que montar times comerciais e a partir daí existe uma frustração muito grande, mas assim, às vezes o próprio sucesso ele está ali abaixo dos seus olhos e você, empresário, não consegue enxergar. Por quê? A precificação, Bruno, ela é só um dos aspectos de gestão que precisa ser levado em conta. Da precificação eu já falei de comercial, de marketing e de entrega de valor em um só momento aqui do nosso podcast Cultura e Marketing. Uhum. Eu mesmo, na minha opinião, uma das coisas que eu acho mais o melhor em si é a questão do relacionamento com o cliente. Porque eu já vi muitas empresas com um bom relacionamento com o cliente, que tem essa liberdade de comunicação. Por exemplo, ele puxa o cliente para perto, tem esse tato mais um a um ali, que consegue, até caso venha a ter algum tipo de problema ou algum tipo de desconforto pelo cliente, ele está mais suscetível a poder conversar, a entender, a olhar o lado da empresa, porque muita gente quer entender, quer isso, né? Pelo menos, eu vejo que muitas pessoas, muitos empresários, eles esperam isso. Eles esperam que os clientes também entendam um pouco do lado do empresário, porque é muito difícil empreender no Brasil. Existem muitas coisas que não dependem só de você. Quem entrega produtos depende de logística, depende de mercadoria chegar. E quando você faz uma promessa para um cliente e uma dessas partes não cumpre com o prazo, a responsabilidade cai para você. Porém, se você tiver um relacionamento muito bom, você consegue ter essa conversa, assim, no meu ver. Mas no seu caso, nessa área de saúde, muda muito ou não? A mesma coisa. Eu sempre digo que a prestação de serviço ela é igual a uma indústria. Ela tem um layout que a gente formata como se fosse ali o chão de fábrica, que é o fluxo do cliente e do paciente, né? Falando de saúde, ao longo desde a sua entrada, que é o input, até a sua saída, que para mim não finaliza na pós-consulta. É através do pós-venda e da pesquisa de satisfação. Para avaliar, fazer com que esse cliente ele seja um fã e ele indique a empresa. E ao mesmo tempo, quando se tem problemas dentro do processo de atendimento, a gente precisa de fato realizar os ajustes, entender o cliente, verificar se ele tem razão ou não. Eu não concordo com essa ideia de que o cliente tem sempre razão. Eu já até um dia, quando era mais novo, cheguei a acreditar. Mas assim, quem trabalha com essa ideia de que o cliente tem razão é uma empresa sem cultura organizacional. Então, me responda uma coisa, um cliente que quebra um valor da minha empresa, trata um colaborador meu mal, quer ser atendido na frente dos outros, é desrespeitoso, ele vai ter sempre razão? Não vai. Então, assim, quando você trabalha com medo de perder cliente da carteira, ele não combina com empreendedorismo. Não é você ter um tipo de relacionamento abrupto, ruidoso com o cliente e qualquer pequeno problema você querer ter sempre razão. Mas assim, o ideal é avaliar do ponto de vista técnico onde está esse erro, porque pode estar na empresa, como você falou, um atraso de entrega. De onde surgiu o atraso de entrega? É muito comum um comercial querer vender e o setor de produção, por exemplo, ele não ter capacidade produtiva instalada suficiente para atender o setor de vendas que quer bater meta. Mas eu preciso entender onde é que está o grande problema, para poder alinhar e ver em que local a gente pode ceder para que a gente não perca esse cliente. Eu tenho alguns clientes que, assim, inclusive até hoje eu estava ali em reunião mais cedo, a gente estava falando de realmente de se tratar com o cliente que a gente tem aí, porque é um cliente que não consegue enxergar nada além de preço. Então, assim, quem trabalha comigo, quem conhece Caio, sabe que o cliente, vou dizer em todas as minhas empresas, olhando profundamente, o cliente que aparece
para perto das empresas que eu sou sócio, que só enxerga preço, só quer preço, desconto e promoção. Eu não te quero lá. Eu não quero você lá. Porque você não vai valorizar. E isso aí é validado ao longo dos meus anos como mentor e com essas barbas brancas que Deus me deu da minha experiência. Vai te dar trabalho, porque ele não enxerga valor, hora alguma. Ele está sempre insatisfeito, ele é sempre exigente, ele quer ter sempre a razão, ele quer pagar mal e ele quer sucumbir em termos de produtividade versus realmente tempo de trabalho. O que é que eu quero dizer? O tempo que a equipe administrativa, comercial de suporte dedica a esse cliente é muito grande. Então, se eu jogar no DRE o tempo que, por exemplo, Bruno, um atendente meu dedicou a um cliente que todo dia tem problema e quer reclamar, a conta não vai fechar. Então, isso é um aspecto que tem que ser levado em consideração. Sim, porque no caso para ambos tem que ser um ganha-ganha. O cliente tem que sair satisfeito e a empresa também tem que alcançar seus objetivos. Quem é maduro no mundo business é aquele que sabe olhar pontos positivos e pontos negativos de qualquer relação. Que sabe olhar ganhos e sabe olhar perdas. Na verdade, não é ganhar ou perder. É você ter um ponto de equilíbrio que fique bom para ambas as partes. É isso que é uma relação ganha-ganha. Mas, infelizmente, vocês sabem que não pode se generalizar, gente. Eu sou mentor, eu trabalho com dados, e eu não tenho nenhum dado agora para falar sobre isso, mas, assim, existem pessoas que só querem ter a relação de ganho. E aí a gente tem que estar com o olho aberto, porque isso acontece em vários aspectos da nossa vida, não só no business, nos negócios. Uhum. Eu que acompanho muito vocês, eu sei que, por exemplo, você presta serviço de consultoria e o serviço de mentoria, não é isso? Mas é uma área muito complexa. Por exemplo, a gente vê que em uma simples questão de venda ou de aumentar a caixa, leva em consideração o tempo de vida de cliente, vendas, precificação. A gente leva em um conjunto de coisas a ser consideradas. No caso, para quem é o serviço de consultoria e para quem é o serviço de mentoria, por exemplo, quando chega um cliente, vou dar um exemplo hipotético, chegou uma clínica hoje que está com problemas de cultura. Nesse caso, seria mais adequado o quê? Um serviço de consultoria ou um serviço de mentoria? E o que é que ajuda alguém que não saiba o que contratar a tomar essa decisão? É isso, Bruno. A gente procura adequar a contratação do serviço a alguns fatores. O primeiro, para mim, o mais importante é, dentro do próprio diagnóstico, realizá-lo e criar uma conexão com o cliente. Então, o que é essa conexão? É escutar a dor dele. Como a gente já tem muita experiência e já conhece realmente o perfil de empresário de gestor pelo comportamento, eu sempre digo que no arriar das malas, né, ali no frigir dos ovos, eu já sei quem é o gestor, o que ele reclama e se ele tem razão ou não. E aí, a partir daí, o produto, eu tenho algumas linhas. Eu tenho a mentoria GASP, que é uma mentoria mais administrativa, e a mentoria de 7P, que são os pilares para você se tornar um império de sucesso, que ela tem uma temática muito mais disruptiva, que você termina numa vertente de crescimento, saindo de um consultório para você se tornar um império, que é uma jornada, é uma escada muito árdua, duradoura, e requer crescimento, expertise em gestão. E aí eu preciso verificar em qual desses níveis você está. Porque 90% das empresas que a gente procura, ou no que nos procura, não tem cultura, não tem uma boa comunicação, não tem nenhum sistema, às vezes, e os processos são todos informais e no papel. As pessoas se comunicam de forma prática, não existem reuniões. A gente está em 2025 e eu digo isso para vocês aqui, pessoal, sem medo de errar. Em 2025, as pessoas estão anotando no papel. Em 2025, as pessoas não usam o sistema ORP direito. Em 2025, as pessoas não têm uma lista de atividades, uma checagem diária.
em 2025 as pessoas não usam indicadores. Então, você tira por aí. Por quê? Porque o empresário brasileiro, ele nasce da oportunidade, ele nasce da dor, da raça, ele nasce de um desconforto no mundo CLT, achando que vai registrar na contabilidade um CNPJ e seus problemas acabaram. E aí é que realmente os problemas começam. Porque você deixa de estar protegido na carteira de trabalho e você vem para uma liberdade que te prende ainda mais ao teu negócio do que as responsabilidades do mundo CLT. E aí o que é que a gente precisa fazer? Entender o que esse empresário precisa para direcioná-lo para um serviço de consultoria, que ele é um serviço um pouco mais técnico, e a mentoria mixa um serviço também com implementação de metodologia, mas tem um cunho transformador e de acompanhamento mais próximo dos gestores. A consultoria, ela engloba uma quantidade de pessoas maior, ela tem uma dedicação de tempo também maior do que a mentoria, porque na mentoria a gente tem que trabalhar de uma forma mais clara, mais rápida, muito mais direcionada a algumas transformações. E aí, assim, a gente tem que observar para ver que produto esse cliente precisa. Porque a maioria quer o quê? Ter resultado, ter paz, ter vida boa, ter venda e ter lucro. Mas só que para chegar nessa ponta do iceberg aí, eu preciso ter uma construção de todo um histórico de outros departamentos e construções, principalmente da forma qual os processos eles são ali edificados. Parte não tem colaborador, o faz tudo, a empresa bicicleta, se cair da bicicleta, adoecer, a empresa para. Então, como é que eu vou falar de vendas se você, às vezes, é quem faz tudo? Então, isso recai numa palavrinha chamada investimento. Porque o brasileiro acha que ter empresa é uma receita de bolo prática de você fazer tudo e você conseguir ganhos escaláveis. Só que cada dia que passa, os gostos dos consumidores, as informações, os locais que se compram, o uso de internet, a hiperinformação, ela tem causado nas pessoas uma seletividade maior, um nível de conhecimento maior, a necessidade de investir muito mais em consolidação de marca, no brand, em posicionamento, realmente você nichar em algo para você ser especialista e não generalista, se você for da área de prestação de serviços. E aí vem a palavra investimento. E as pessoas não querem fazer. Acha que é só fazer na raça, na coragem, que você abre o CNPJ e vai ter. Né? Então, assim, na saúde acontece também que as pessoas, por falta de informação, principalmente os donos de clínicas, consultórios, investem muito em paredes bonitas, equipamentos de qualidade. Quando abre a porta, que inaugura ali, que chora e vai cortar a faixa e agradecer ali pela realização daquele sonho, aí começa um momento de grande desespero. Porque não tem capital para 2 serviços de manutenção de uma empresa recém-inaugurada. Primeiro, capital de giro, para aguentar a operação até ela bater o ponto de equilíbrio, na verdade o break-even, que é diferente de ponto de equilíbrio. O break-even é quando você chega ao ponto de equilíbrio que você não precisa mais aportar. E o ponto de equilíbrio é aquele nível de faturamento que você empata, você não tem nem lucro e nem prejuízo. E aí você começa a ter que arrumar mais dinheiro para colocar, mais recursos para colocar no negócio. E o segundo, aquela verba que tem que estar no projeto ali de marketing comercial a ser implementada, porque você precisa nutrir o negócio para ele poder girar, você não tem. Sabe por quê? Ficou tudo na parede, porque o seu sonho é construir o consultório dos sonhos. E como você não tem orientação, o que é que acontece? Você não conhece as etapas. E é justamente o que eu vou falar no próximo webinar, é justamente o que eu vou falar, foi o tema escolhido no grupo do 7P de Caio Casais.
planeje a sua clínica ou melhoria ou abertura para 2026. Então, se tivesse o acompanhamento do mentor, do consultor, teria tido esse problema? Não, a gente teria feito todo o acompanhamento e edificação de departamentos, recursos, pessoas, organograma, 4P de marketing, planejamento de fluxo financeiro, para você não perder no achismo que ele precede a decepção e a frustração. Porque quando você acha em gestão, é algo muito ruim. Você não tem dados, você não tem histórico, principalmente quando você abre uma empresa. E aí você me pergunta, Caio, qual o momento da vida a gente tem que ter consultoria e mentoria? O tempo todo, Bruno. Somos eternos consultores e mentores de pessoas e nós, consultores de empresas, temos que instruir e aconselhar as empresas o tempo todo. Então eu sempre digo que uma empresa de sucesso, ela está rodeada, ladeada, ela está ali segura por bons contadores, bons consultores, bons mentores, bons advogados e com um conselho de administração, uma governança corporativa, quando se cresce, ali bem edificada para você saber comunicar entre sócios, entre possíveis novos sócios, sucessões, que é passar a empresa de pai para filho ou alguém do conselho, e a partir daí você comunicar bem para não ter ruído. Então é isso um pouquinho aí desse trabalho que a gente faz. Sim. Hoje em dia mesmo tem um ditado, né, para isso, que diz que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Ou seja, isso reflete na cultura do brasileiro, que é não ser fazer, vamos dizer assim, uma administração preventiva. Ele fica apagando, como você mesmo diz, incêndios, né? Ele não faz essa questão de prevenção. Por exemplo, duas áreas que eu acho muito difícil, que é de vender o óbvio ainda, não é nem vender um sonho ou uma ideia, é vender uma coisa 100% necessária, que é a advocacia e gestão. A advocacia por quê? Porque para funcionar mesmo, tem que ser preventiva. E não tem como medir isso. Por exemplo, como é que você vai medir um bom advogado pelo processo que você não tomou ainda? É muito difícil. Você quer um advogado para resolver um problema que você está tendo. Ou seja, normalmente as pessoas esperam vir o prejuízo, vir um problema, para depois correr atrás. Quando tem um advogado que antecipa isso, é muito complicado, primeiro, as pessoas aceitarem isso. Na segunda parte, a mesma coisa, a questão de gestão. Para ter um gestor ou um administrador na sua empresa, as pessoas ficam muito nessa de que quer ver ele resolvendo algum problema. Mas para ele realmente ser bom, a empresa não precisaria, a princípio, nem mesmo ter nenhum tipo de problema, não é isso? Com certeza. Isso aí faz parte da vida do brasileiro. O corretivo, a urgência, apagar incêndios. A gente precisa, e quem é consultor, que trabalha na área de gestão, mentor, é um dever nosso fazer com que trabalhe processos, planejamentos, metodologias e comportamentos adequados. E eu digo a vocês, pessoal, que o comportamento ele é o principal. Porque o comportamento é a forma a qual você consegue enxergar aquela atmosfera, aquele ecossistema ali que você está inserido e como você vai se comportar como empreendedor. Não precisa ser dono, não. Basta ser gestor, basta ser um bom CLT. E a partir daí, você precisa entender que os processos e a comunicação, eles precisam, de fato, estar bem edificados. E aí você não pode trabalhar no generalismo, você precisa ter uma metodologia específica para se trabalhar o crescimento, a ascensão, a prosperidade e, por fim, isso de maneira organizada e planejada, porque desejo é quando a gente faz algo sem dar prazo, sem ter meta, sem mensurar recursos, pessoas, dentre outros. Exemplo, deu um sonho aqui agora, eu vou sair daqui desse podcast, eu vou ali comprar um carro. E eu não tenho um recurso agora aqui, um exemplo. E aí você vai lá, é ludibriado pelo vendedor, porque a venda é emocional, um vendedor de carro, ele tem muitos gatilhos, aí você entra no financiamento para realizar o seu desejo, que muitas vezes não é nem seu, é para mostrar para um próximo uma ideia de bem-sucedido que talvez você não é.
que aí o brasileiro também gosta disso, né? De ter a roupa, o carro, que às vezes não pode ter, não é nem para seu bem-estar, é para mostrar para o próximo. E aí, devido ao desejo e à falta de planejamento, porque além de corretivo, tem essa questão do desejo, e tem as diversas crenças limitantes que fazem parte da nossa cultura. A gente fala muito lá na Inovale, por exemplo, é só mais uma parcela no cartão. Eu vou comprar agora, depois eu resolvo. Eu preciso curtir, me distrair. Fulana viajou, eu também vou viajar. Eu estou cansado dessa vida de empreendedor, eu preciso, quer matar o CNPJ e falar assim, eu preciso que a empresa pague. Aí o amigo às vezes também me chama do nada e diz assim, Bruno, vamos ali, vai para onde? Não, a gente vai para Itacaré. Tô sem dinheiro. Não, pô, se vira aí. Espera aí que eu vou ver meu cartão. Aí você passa tudo no cartão. Chega o mês que vem, você não tem uma renda crescente, o que é que acontece? Endividamento. Então esses princípios, na verdade, né, essas crenças limitantes e essa cultura que é a nossa do brasileiro, ela precisa ser transformada. Eu já postei muito sobre micaretas, sobre carnavais, e o que as pessoas fazem é que às vezes eu estou em casa. Eu já fiz tudo, mas assim, devido à rede social e os holofotes ligados, as pessoas hoje, elas acham que não podem passar um momento sem viajar, sem curtir. Então, é algo inerente à nossa cultura que precisa ser desconstruído. E aí eu digo assim, falo, a minha mentoria, eu faço um onboard, ou seja, você entra no meu avião e você vai ter as regras de voo. E eu digo assim, você está chegando aqui no meu avião, você está disposto a receber feedback meu sobre os erros de comportamento e conduta que você tem? Sim. Se você não tiver fulano ou fulana, eu vou devolver o teu dinheiro agora. É a primeira coisa que eu faço. Porque se não quer receber feedback, eu não tenho por que ter mentoria. Você tem que contratar um outro profissional, um amigo para tomar um cafezinho. Você tem que contratar um mordomo para fazer suas vontades. Você tem que chamar uma amiga, ou pedir o carinho de sua mãe, de sua esposa, seu marido, que nem sempre é assim, né? Não enxerga e não entende, a gente tem relacionamento, não entende as coisas que se faz, mas não precisa de um mentor ou consultor. Porque se não aceita feedback, não vai mudar. E mudança não é fazer uma dieta restritiva. É fruto de hábito, é fruto de tempo e tem espinho. Porque empreender, se te oferecer um buquê de flores para você abrir o seu CNPJ, você está completamente enganado. Empreender essa loucura alucinante que a gente vive e que a gente ama e que a gente baba de emoção quando fala. Por mais espinhento que seja, profundo, viu? Profundo. Eu quero um corte disso aí. A gente baba de emoção quando fala de empreender, porque é um ato, é uma prisão que é um ato de liberdade. Às vezes é contraditório, né? É antagônico falar assim, mas é algo que quando você sai do mercado seletista que você vem. Essa semana eu estava com a consultora que foi minha cliente e gerente, de Vitória da Conquista. Maíli, não tem segredo. Quando ela saiu do seletismo, eu falei, Maí, aí como é que tá? Tô bem, tô com medo. Eu falei, você tá vindo pro lado de cá, você vai ver, você nunca mais vai querer voltar pro lado de lá. Foi dito certo. Quando ela criou a armadura que o empreendedor tem, que a gente cria uma armadura, tem que ser uma armadura física, emocional, resistência, comportamental, de técnica, comercial, tudo a gente tem que ter uma armadura. Ela está voando como um avião a jato lá, fazendo um serviço que ela nichou, que foi o que eu falei mais cedo. Não dá para ser generalista, tem que ser especialista, porque senão você não cria autoridade. E hoje em dia não dá para pescar de rede. Não dá para jogar panfleto e cada um catar 10 panfletos e você achar que vai cair chuva de cliente na sua empresa. Esqueça isso. Não cai chuva de cliente em lugar nenhum.
Então tá mais fácil cair chuva de canivete do que chuva de cliente. E, inclusive, esse ano, pelo que eu estou percebendo, o ano que vai entrar de 2026, é um dos anos mais complicados para a questão de quem empreende. Principalmente, eu acredito que vai ser na área de saúde, porque, se eu não me engano, você fala que dezembro é o pior mês da área de saúde, não é isso? E no ano de 2026, inclusive, vai começar a nova tributação. Ou seja, tem umas previsibilidades aí de que pelo menos vai impactar em uns 10% nesse fluxo de caixa, que muita gente nem tem. Porque no caso você vai precisar pagar o imposto antes de obter o produto. Vai ser, no caso, tributado imediatamente. Então isso impacta no fluxo de caixa. Porém, se a pessoa já não tem esse fluxo de caixa, como é que aguenta? Porque tem muita gente, muita empresa aí que está vivendo por aquilo. Não pode dar nada errado. Não pode nem pegar uma gripe, senão a empresa quebra. Eu tenho um cliente que é assim. Estão quase um ano com eles. Esse mês aí o plano de saúde atrasou por um erro de faturamento. Eles pagaram as contas pela reserva que eu pedi para ser feita pelos sócios. Parece que eu estava adivinhando. E aí estão trabalhando o fluxo de caixa. Ô Bruno, posso te ser sincero? Pode. Eu não discordo de você, não. Eu vejo que vai ser mais complicado, mas assim, vai ser complicado para quem? Para quem não se planeja, para quem não faz gestão, para quem não tem controle dos seus recursos, para quem só reclama e não resolve dentro da empresa. Porque o teu cliente dentista rico e o teu cliente dentista endividado. A diferença de um e do outro está da forma que toca o seu negócio. Então, assim, essa reforma ela vai atingir todo mundo. Se você está com uma contabilidade boa, essa semana eu estava até conversando, mandar um abraço aqui, Paulo, aqui da Máximos, né? Que é nosso parceiro e cliente também. O que é que acontece? Da gente já iniciar o planejamento tributário dessas transformações da saúde, distribuição de lucro, etc., para o ano de 2026. Mas há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que precisa se prevenir. Eu procuro sempre trabalhar com caixa forte nas empresas que eu tenho. A distribuição de lucro ela é o segundo plano. Eu não estou mentindo. Primeiro a gente cuida de um caixa forte, mas só que não. As pessoas querem pegar e beneficiar o CPF. O ano já acabou. Eu coloquei até no grupo lá da nossa mentoria, e que ainda dá tempo fazer algumas coisas. Escrevi ontem, quando o tema definido foi planejamento. Ainda dá tempo fazer algumas coisas em 2025. Mas são poucas corretivas e a gente tem que, na verdade, já planejar o ano e o final de 2026. Porque planejamento operacional é a mesma coisa de apagar incêndio. Ele tem que ser tirado do papel com menos força, menos recurso, menos tempo, menos gente. E aí não funciona, você não acompanha, porque a velocidade que essa transformação precisa é muito grande. E aí você acaba não tendo nenhum desses recursos, nada disso para realizar esse trabalho. Então, assim, quem vier com desculpa, que é governo, que é Haddad, que é Lula, etc., não me convence, não. Não me convence. O problema para mim não é Lula, o problema se chama gestão. Autorresponsabilidade. Responsabilidade. E aí cabe a você contratar ou não o nosso serviço de outra empresa. Também não tem problema se você quiser contratar de outra empresa. Se você quer pagar a empresa para gravar vídeo do Instagram, achando que ali está o sucesso, você paga. E não quer pagar a mentoria, é um direito seu. A gente tem livre-arbítrio e a gente investe o nosso dinheiro onde a gente quer, né? É isso. Sim. Tem aquele ditado também, outro ditado que dizem que as pessoas hoje em dia querem pagar picanha ou quer pagar, vamos dizer assim, alcatra e comer picanha. Normalmente você tem que pagar aquilo que você vai receber. Tudo tem seu custo, tudo tem seu valor, né? Por exemplo, se existe uma mentoria de 1.000 e outra de 10.000, tem que ter alguma diferença aí. Você não pode esperar que vai pagar 1.000 e ter o mesmo resultado que você imagina na mente, não é isso? Porque tem muita gente que fica nessa. Primeiro vai na internet, pesquisa o que precisa e faz o próprio diagnóstico. Aí, a partir disso,
vai na própria internet novamente e procurar alguém que esteja para fazer isso que ela acredita que vai resolver a vida dela, porém pelo preço que ela quer pagar. E isso, infelizmente, não vai existir nunca. Exatamente. E quando não, quer pegar na inteligência artificial. Aí começa a pegar conceito pronto, aplicação pronta, porque a inteligência artificial ela tem que ser um suporte de informação. Ela não é teu guru, ela não é o conhecedor do processo. E tenho tido muitos casos de que pessoas que tudo faz na inteligência artificial. Inclusive eu tive um caso que foi bem, eu até me chateei, conduzi a situação com muita ética, que eu estava aqui numa reunião discutindo, expondo meus conceitos, a minha metodologia, de como eu entendo que o meu funil ele é construído, esse é meu método. Eu deixo claro. E ele com o chat GPT aberto. Discordando. Não, quis entrar em uma sabatina como se eu, com 15 anos de profissão, fosse um estudante de comunicação e eu de um curso técnico comercial. E aí chegou um determinado momento que eu me calei e eu não mais. E foi muito ruim porque aconteceu na hora, né, surgiu isso na hora, e eu não pude evitar 100% no momento para não ter um desgaste maior. Mas assim, o guru estava lá e eu estava sendo sabatinado de uma coisa que eu faço sempre, porque ele queria que eu fizesse o meu funil, não é o dele, igual ao do sistema dele, em 4 etapas. Não, o meu funil de saúde, ele não tem 4 etapas, ele é meu. E eu mostro porque não tem. Se você quiser seguir o tradicional, você segue. Ou então, o modelo básico de topo, meio e fundo, beleza, você também segue. Mas a minha construção para captação, dependendo do tipo de funil ou de estratégia comercial, eu uso algumas variantes. Então é como se você, através da inteligência artificial, quisesse que eu tocasse uma música sem nenhuma variação, nenhuma entonação si bemol, ou um si com baixo em sol para fazer, né? Então, até que é para quem conhece um pouco de música e vê as músicas de Djavan, é como se tocasse Oceano de Djavan, que a gente chama com as notas secas. Isso não existe. O mundo empresarial ele é feito de métodos. E eu falei mais cedo aqui que o sucesso, para mim, ele é fruto de mentalidade, do seu emocional, como se comporta, dos processos ali inseridos e do método que você trabalha. Então isso é de suma importância, Bruno, para esse trabalho, essas questões em relação principalmente à inteligência artificial. Tem uma gestora de um cliente meu que eu deixei tudo, a equipe chegou para mim e falou, Caio, fulana, a gente conversa, quer discutir um conceito, ela vai na IA e ela volta. E não é IA paga não, é IA gratuita. Que não tem, que ele joga lá só para te viciar, né? Que ali é igual... Viés da confirmação, tudo que você fala ele dá um jeito de dizer que está positivo. Então, e aí voltava tudo essa construção assim. Tem um lado bom, porque ela tinha um senso de descoberta, um senso de algumas implementações para não quebrar tanto a cabeça. É aquela foto de o que o robô trabalha para você. Beleza, agora, quando você não assumir o seu papel e o robô ser você, que é quem às vezes vai ter que estacionar o avião, o robô não para um avião em cima da água, se precisar, no oceano. Quem vai ter que parar é você. E esse limite, ele precisa, você como comandante, esse limite, ele precisa ser colocado. De você copiar e colar a IA e de você utilizar a IA como uma referência para o desenvolvimento dos seus projetos. E aí, se você não avaliar, por exemplo, o ChatGPT para mim é uma IA que, para a área que eu trabalho, que eu não gosto de usar.
Por quê? Porque o nível de informação que ela me traz é um nível muito, com todo respeito, para minha área, é muito raso. O nível de inteligência dela, da forma que eu trabalho, ele é muito raso. Eu prefiro usar outras inteligências. E você falou pra gente que tem clientes de todo tipo. Você tem dentistas, né, médicos, donos de clínicas que têm sucesso e outros que não têm. Qual é a principal diferença que você vê assim? Por exemplo, você acha que consegue puxar um ponto de quais são as características desses que têm um resultado bom comparado com esses que têm um resultado ruim? Eu acredito que até na comunicação você já percebe uma forma de pensar, uma forma de lidar com os problemas, se eles encaram, eles evitam. Queria entender um pouquinho mais como é a cabeça de quem está dando certo. É um mix, Bruno, entre time competente, bem preparado, cultura forte e que reflita nos processos e na forma de trabalho. Uma gestão realmente com foco aí, é uma gestão com foco nos resultados, metas bem definidas, estratégias e investimentos realmente de marketing, comerciais, de mercado. É uma jornada do cliente, no nosso caso da saúde do paciente 5.0, que nasce numa descoberta do cliente bem feita, que é desde um Google, a um site, a uma landing page, a você não enveredar apenas em postagens, principalmente no Instagram, que é o que todo mundo faz de forma orgânica. É você ter um canal de contato, um WhatsApp, ferramentas ali de confirmação, acompanhar o cliente ali da clínica, por exemplo, na confirmação. É quando esse cliente chega, ele receber realmente um carinho, um afeto, ele ter um espaço agradável, bonito, cheiroso, e quando entra ali na sua consulta para realizar o exame, você realmente tem um encantamento em diversas etapas, que é da escuta ativa, que é da concentração, que é de fazer um diagnóstico. E aí quando ele sai dali, você focar na pesquisa de satisfação, que você envia, ou no pós-venda, que é que você mede o nível de satisfação, que pode ser geral, ou para ver no que a gente chama de algum canal de contato, ou seja, em qual dessas etapas, qual contato que gerou algum tipo de insatisfação desse cliente. E você consegue convencê-lo a colocar sua empresa numa nota NPS, Net Promoter Score, que é de 0 a 10, te dá uma nota 10. E aí ele vai sair satisfeito, você precisa fazer com que ele, como eu falei no início do nosso podcast, com que ele sempre lembre da gente, que ele nos indique, que ele seja um cliente fiel e que ele seja um fã da marca. Então são essas estratégias que você precisa construir e várias outras que eu falei aqui. Quando a gente parte para financeiro, é um caixa forte. São processos financeiros bem definidos, são regras financeiras bem definidas. Quando você parte para a gestão de pessoas, é justamente modelar esse time de sucesso com um modelo voltado à sua cultura. E que você não oferte apenas salários, mas que você possa desafiar, fazer gamificação, fazer planos de remuneração variáveis, planos de cargo e salário, treinamentos e reuniões constantes. É importante também as pesquisas de clima organizacional, que são aquelas que mensuram como é que está ali o bem-estar, a qualidade do trabalho para aquele nosso ali, né, o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. Sim. E pronto, falando nisso, inclusive, falando sobre colaborador, tem uma das... Como é que eu posso chamar? Tem um dos pontos principais que a gente consegue medir se uma empresa é boa ou não. Assim, que eu uso particularmente, que é a questão de saída de funcionário. Quando eu vejo que está tendo muita troca, que eu esqueci até o nome que se dá isso. Turnover. Turnover. Quando está tendo muito, eu sei que a empresa tem algum problema gerencial. Isso é um clássico. Mas existem esses indicadores para a empresa que você consegue medir se ele está indo bem ou ruim, e você pode expor alguns? Com certeza.
Gestão de pessoas, turnover, que mensura a entrada de saídas de colaboradores. Quando você muda para cliente, você, por exemplo, aí você saiu de colaborador para cliente, o nome muda de turnover para churn. Sim. Que mede a saída de clientes que tem um grau de recorrência na empresa. Financeiro, você tem lucro, lucratividade, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, ticket médio, que é quanto cada paciente deixa em média ali na sua empresa. Quando você parte para marketing, você tem ROI, você tem ROAS, quando você calcula o retorno com base ali nos custos, sejam eles gerais ou específicos. Voltando para a gestão de pessoas, você tem índice de assiduidade para medir se as pessoas faltam ou não, índice de pontualidade, para mim que é muito importante, índice de participação em treinamentos, índice de participação em reuniões, índice de colaboração em ideias, né, que a gente pode chamar do indicador de brainstorming, que quer dizer chuva de ideias. Então, assim, eu fui agora recentemente para São Paulo, para um evento de Joel J., Caio Carneiro e Flávio Augusto. E Caio Carneiro, na sua apresentação no segundo dia, ele falou o seguinte, que cada setor tem uma televisão com painel de indicadores e que mensurar esses indicadores em tempos reais através de um BI é regra na empresa. E aí, olha o mais interessante que ele falou e que serve para você. Cada reunião de líder com liderado, o indicador ele não é para ser avaliado. Ele já é para, além de ser avaliado, apenas, na verdade, ser avaliado. Ele é para, além de ser avaliado, você já tomar decisões e mudanças ali naquele momento. Então, o que é indicador? É o termômetro de como aquela execução, o processo está sendo feito sobre algo, algum serviço, algum projeto, alguma coisa na empresa. E o que você tem que usá-lo como tomada de decisões. E aí você deixa de ter o eu sinto, eu acho, por eu vi através do número. Sim. Então eu tenho um ditado muito grande, um ditado muito importante, perdão, que eu procuro incorporar, incrementar na mente das minhas clientes. Contra números não há sentimentos. Então, assim, o que é que eu preciso ver? Se a pessoa tem um comportamento ruim, pesquisa de clima organizacional e análise comportamental. Se a pessoa tem números ruins, é quanto ela me entrega de meta, quanto ela me entrega de execução dos trabalhos, quanto ela me entrega de assiduidade, de pontualidade. Então, assim, hoje a gente teve um caso interessante numa reunião mais cedo. Uma pessoa que a gente dá consultoria, que ele é gestor, generalizou. Eu perguntei ao consultor fulano, por que essa pessoa não está fazendo o papel do call center? Porque fulano disse que não presta. Aí eu falei, por que não presta? Estava fazendo alguns orçamentos errados. Mas será que não é passível de correção? Será que não existe pontos positivos dentro da avaliação do histórico dessa colaboradora? Ela é uma excelente vendedora. Por que ela não seria uma excelente atendente? Então, assim, são esses mitos de gestão baseados no sentimento que a gente vai construindo e, às vezes, perde boas pessoas. E aí, outro aspecto que fortalece o turnover se chama donos altamente centralizadores que não deixam as pessoas participar. Ou querem ser o dono da regra, não querem implantar cultura, não querem que as pessoas realmente colaborem. E aí você tem sempre uma presença unilateral de participação, por exemplo, em reuniões, ou que é sempre de cobrança. E aí isso faz o quê? A gente está em 2025, a gente está na era da geração ZYW e a gente está na era dos programas sociais do governo. De A a Z, tem dificuldade de contratação de mão de obra. O que é que eu tenho que fazer? Está contratando direto? Ou selecionar bem, fazer uma pesquisa, realmente um diagnóstico comportamental, para ver se está apto para o cargo,
Essa pessoa é analítica? Essa pessoa é extrovertida? Essa pessoa é observadora? Essa pessoa é dominadora? Quais são os critérios desse cargo e quais são as etapas de seleção? Aí não, está trabalhando ainda na década de 70. Ah, Caio, eu peguei um currículo que fulana me indicou. É por isso que não funciona. Por quê? Porque eu falei, não tem um processo de contratação. Não faz uma prova, não sabe se escreve, não puxa um Serasa, não puxa uma ficha policial. E aí você vai brincando de fazer gestão e empreendedorismo e você não consegue montar times porque o grande culpado é você. Sim. E, inclusive, pensando nessa parte de indicadores, né? Tem um indicador que eu também costumo utilizar bastante, que é, além de ver se tem essa rotatividade de funcionários, ou seja, se a gente está vendo que está tendo uma rotatividade grande, qual é o indicador de... Como é que eu posso falar? De coerência, né? Porque tem muita gente ali que não sei como medir isso de fato, mas, por exemplo, a gente chega como cliente, lógico, a gente chega em locais e a gente vê que não tem nenhuma coerência, não tem nada, não faz o fit cultural da empresa com o colaborador e você vê que aquela pessoa poderia estar em outro lugar que se sairia muito bem, mas naquela área não está sendo boa. Ou seja, eu acredito que isso aí é reflexo de uma má contratação, não é isso? Exatamente, ou de falta de onboard, você contratar a pessoa com perfil errado para o cargo que não choca, né? Não, na verdade não casa, choca com aquele perfil. É você não mensurar a produtividade, você não mensurar a entrega, você não mensurar a pesquisa de satisfação e os feedbacks dos clientes. É muito fácil de identificar. E qual o custo de troca de funcionário? Porque esse daí é um ponto que eu acho que muita gente não leva em consideração. Existem vários custos, Bruno, de troca de funcionário. Rescisão, tempo de contratação e tempo de treinamento. Pronto, eu falo, por exemplo, vamos lá, a gente fez uma contratação errada, uma contratação ruim. Escolhemos um profissional, passou 3 meses, um exemplo, que é o período do teste, né? Passou 3 meses e acabou sendo trocado. Mas a gente não perde só aqueles 3 meses, a gente perde também a questão de treinar outras pessoas. Então isso aí, como é o custo? É maior do que as pessoas imaginam, de 3 meses, que normalmente é calculado esse tempo de experiência. Como é que impacta realmente na parte operacional? Porque também troca de funcionário mata a cultura de empresa, não é isso? É isso, Bruno. Eu procuro dizer que o custo da troca de um funcionário não é nem o custo financeiro. É o custo global em tudo que isso impacta na empresa. No setor, no relacionamento entre as pessoas que já estão se acostumando, no tempo que se gasta para contratar, no desgaste que se é, tempo para treinar. A rescisão é só um detalhe, porque você leva para o ponto de vista financeiro, mas o turnover ele empaca, ele atrasa, ele faz com que o processo ele fique realmente carente, capenga na empresa. E isso muitas vezes é fruto de uma má contratação e de como às vezes se perdem boas pessoas na empresa, né? Hoje eu tenho muito medo de pessoas que chegam recheadas de boas e supimpas intenções. E não no nível... A gente tem, né? É como se você chegasse no nível de dopamina muito alto ali, querendo entregar, e depois quando você baixa, você cai de vez. Esse equilíbrio é muito importante. Aí recente a gente teve até um caso desse na empresa. Aí eu já estou de olho. Aí eu vou modelando os aspectos. Se não bate com a cultura, eu corto mesmo. De que a empresa é minha. E quanto mais tempo então, se a empresa é minha, eu tenho que seguir a sua cultura? Um exemplo, eu não quero gente que tenha vício excessivo de álcool noitada final de semana, não vai me entregar, né, durante a semana, final de semana, que tenha vida profana pautada em festa. Não vai me entregar a performance que eu preciso. Isso é um direito meu. É a empresa minha.
Se é a sua vida e você quer, você trabalha em outro lugar. Então essas coisas têm que ficar claras. E as pessoas, às vezes, querem lhe criticar porque você está querendo implementar a sua cultura. E aí é que está realmente a grande confusão. Eu faço o que eu quero, a empresa é minha. Então eu preciso construir com as pessoas que combinam, que estão perto, que têm um aspecto semelhante ao meu e que ali foram contratados, e a gente constrói a cultura ou melhora. Mas eu não posso saber ou ter ali você que desvirtua realmente de coisas que para a gente são muito importantes. Uma coisa que eu não abro mão: clareza, sinceridade e franqueza. O que é isso? Você nunca vai gaguejar quando o cliente lhe perguntar. Eu procuro sempre ensinar. Já aconteceram alguns casos de mentira, João sem braço, etc. E aí eu digo assim: eu vou te dar a oportunidade de você falar a verdade. Porque é melhor você dizer que errou do que você ficar mentindo e o problema surgir lá na frente. Eu não gosto. Não tenho um rabo preso com cliente nenhum. Minha comunicação é transparente, é outro valor que eu procuro colocar como trabalho. Preocupação com o cliente e com sua entrega é outro valor muito importante. Então, o dinheiro é o reflexo da qualidade, do fruto do nosso trabalho. Porque a gente tem muito cliente de indicação, porque a gente procura ser atencioso e fazer o serviço correto. E aí a gente recebe algo em troca disso. Porque se eu sento no contrato e fico esperando a minha recorrência mensal, isso aí vai desconstruir tudo que a gente faz e fez ao longo do tempo. Sim, sim. E no caso, existem muitos empreendedores, né, empresários na área de saúde e outras áreas, que a gente vê que está no operacional está muito preso ali naquele operacional. E normalmente eles querem, ninguém quer ficar preso no operacional, mas eles não sabem como sair. Você tem algum conselho para eles? Como seria assim um conselho para a pessoa poder tomar uma decisão e sair? Porque muita gente diz assim, ó, saia do operacional e prega isso como se fosse para todo mundo. E a gente sabe que não é. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma análise geral. Modelar o organograma e os cargos necessários na empresa. Construir dentro do quadro que já tem, formar pessoas que possam desenvolver atividades também estratégicas e um pouco mais de líderes dentro da sua função. E aí vai aos poucos, degrau a degrau, né, step by step, soltando o serviço. E aí vai criando essa confiança, e à medida que a empresa for tendo estrutura, tem muitas empresas que têm condição de ter um funcionário a mais, no mínimo um estagiário, que é complicado ter estagiário também. Mas não contrata, porque só está visando o financeiro. E aí não entrega a qualidade. E é isso que acontece, aí fica atendendo, pagando conta, que eu não chamo de financeiro, né? É pagar conta e receber conta. Eu estou com uma cliente aqui que hoje eu chamei a atenção. O financeiro, ela tem alguns meses que não consegue controlar o que está se recebendo no Pix dos clientes, devido ao volume, e ela agora que contratou uma funcionária para ajudá-la, mas achava que a vida que ela vivia era o melhor dos mundos. E agora, quando a gente vai realmente renascer, a gente dá uma queda de caixa, porque a gente começar a fazer o certo, vai tirar a gente do operacional 100%, vai ter que contratar mais gente para fazer, vai ter que chamar o mentor para ajudar. Só que tem que se entender que essa semeadura, daqui a alguns períodos, a gente vai ter colheita. Porque não existe na vida empresarial sucesso meteórico. Não existe o sucesso da noite para o dia. Ele se sustenta muito pouco. O sucesso é uma palavra um tanto quanto perigosa dentro do empreendedorismo. E a gente tem que ter cuidado o tempo todo. Caio, você é muito conservador. Sou. Sonhar é uma coisa, você viver de ilusão é outra. Eu não posso estar fazendo investimento, acabando o meu caixa, entrando em endividamento para alicerçar e modelar projetos que às vezes não faz sentido nenhum.
E com o tempo, a gente tem que aprender com os erros dos outros, não com o nosso. Uma coisa interessante, se eu for para uma palestra de Ricardo Eletro, o que é que eu vou querer aprender? O que ele errou e ele me indicar para não errar. Porque ele fortaleceu a pessoa física, ele quebrou a PJ. Mas eu preciso aprender com o erro dele, eu não quero aprender mais com o meu erro. Eu não tenho mais tempo para fazer isso, eu não tenho mais energia, eu não quero. Não que eu não tenho, eu não quero. Ter essa energia de estar descobrindo, errando. Então, assim, a gente chega na idade de empreendedor, é igual ao adolescente. A gente não tem mais idade para estar se frustrando com paixão ou primeiro amor. É a mesma coisa. Eu não tenho mais idade para estar me frustrando com paixão por CNPJ ou projetos que muitas vezes não vão dar em nada, nada, nada. E para finalizar, qual a mensagem você gostaria de deixar para a galera? Para os gestores e gestoras, eu queria deixar a seguinte mensagem. Nunca é tarde para você construir gestão, processo, melhoria, sair da situação que você está, criar força, energia, resiliência e fazer o certo. Tenha bons profissionais como o mentor Caio Casais, como seus sócios, seus consultores e as suas empresas para te ajudar no alicerce, na reestruturação ou na construção da sua empresa. Porque o sonho, ele pode acontecer e ele deve acontecer de forma planejada. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, viu, Bruno? Eu que lhe agradeço. Tá bom? Sim, e inclusive, logo quando eu comecei, resolvi que queria empreender, né? Eu gostava de, quando eu vi algum empreendedor, de pedir conselho, de escutar também o que tinha para falar e estar sempre com os ouvidos abertos. Só que aí o que acontece? Muitos, a grande maioria, dava muitos conselhos, mas não tinha uma base nem demonstrava que vivia aquilo. Quando eu lhe conheci, por exemplo, você falava muito de gestão. A gente via que você tinha uma vida muito bem gerida, inclusive. Tanto a vida pessoal quanto a vida empresarial, 100% gerida. Ou seja, você tinha uma coerência muito forte daquilo que você fazia. Ou então, a partir disso aí eu fiz o quê? Eu aprendi muito com os conselhos que você me deu e principalmente observando. Porque como você não precisava apenas falar para mim, você mesmo fazia, só de observar eu aprendia boa parte. Eu olhava assim, pô, o Caio está fazendo isso, aí fala sobre gestão. Então, vou modular o que ele está fazendo porque eu sei que é a coisa correta. E, graças a isso, eu queria te entregar esse presente aqui para agradecer irmão, pelo tá menos vendo? 10% de tudo que você já me ajudou. Obrigado. Tá? Obrigado, foi um prazer inenarrável lhe ter aqui. E da próxima vez vou trazer... Muito obrigado. Uma camisa aqui, para eu ficar assim bonito, alinhado igual a você. Agora você tem que me dizer qual é o terno, né, que eu vou usar com essa camisa. Porra, top, viu? Muito obrigado, meu irmão. Eu fico muito feliz em ver aqui nesse encontro com você, que muitas vezes a gente aconselha, a gente dá, né, de forma gratuita algo para alguém. Eu tenho, né, eu vejo que essas pessoas como você me fortaleceram muito, porque quando eu comecei a fazer o que eu faço, eu recebi muitas críticas, né? E tipo assim, um médico nunca vai contratar o seu serviço, tá fazendo palhaçada, tá fazendo besteira, tá isso, tá aquilo. Mas assim, eu nunca desisti, assim, mesmo tendo que corrigir, mudar algumas coisas, entendendo os feedbacks positivos, porque a gente não deve fechar os olhos para os feedbacks construtivos, aquele que não tem como objetivo depreciar o seu trabalho. E eu sabia que, do outro lado dessas críticas, tinha pessoas como você. Por isso que eu nunca desisti de fazer o que eu faço e tentar crescer no que eu faço. E eu lhe agradeço imensamente esse presente, tenho certeza que ele tem uma simbologia muito grande.
E lhe confesso que eu não sabia que existia realmente esses passos que você dava, né? A partir daí das coisas que a gente conversava. E você sabe o quanto, sempre que eu posso, desse meu jeito e dessa liberdade que às vezes eu tenho de brincar com você, de estar sempre dessa forma lúdica, lhe orientando para que você cresça muitos voos, porque falando de valores, eu vejo muito valores em você, na sua empresa, e um dos principais que se chama, vocês têm uma alma muito leve, sabe? Vocês têm um jeito muito, muito simples de fazer acontecer, sem deixar pesado, sem ter muitos problemas e assim de uma forma muito espontânea. Viu? Muito obrigado aí pelo presente. Vou usar esse presente amanhã, viu? Sextou. Pronto, aí sim. Viu, pessoal? Quem é que vai tirar a foto aí? Já tá registrado. Rapaz, ele meteu. Meteu daqui. Tá gravando aí? Já saí até do business, viu? Eu tô falando a língua baiana. Meteu. Foi que minha cliente. Fala aqui para depois mandar esse corte para ela. Ó, Joana. Joana. Falou da camisa, ele me deu, Joana, uma camisa dessa, Joana. Não, você tem que comprar as outras com ela, viu? Não é possível, eu tô emocionado, até por isso que eu vi o pano. Valeu, meu irmão, desculpa a brincadeira, obrigado aí, viu, rapaz. Moralizou, viu? Obrigado, viu, meu irmão, de coração. Valeu.